Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio, mais um podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui é Felipe Bezerra, gravando de Viena, e Jesus ressuscitou, aleluia. Já aqui José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza. Ele não está mais aqui, ressuscitou, como havia dito, aleluia. Aleluia. Nós demos esse aleluia, mas esse episódio vai ser lançado antes da vigília, então... Pois é, o aleluia Mas ainda é só na vigília pascal, mas a gente se antecipa, né? Com toda já... a missa, a gente se antecipa. A quinta-feira tem o glória, mas não tem o aleluia, a quinta-feira santa, né? Na Sim, missa do Lava Pés já tem o glória. Como também São José, né, tinha o glória, teve o glória, né? teve Mas glória. não o aleluia. O aleluia é reservado para o grande aleluia da vigília pascal e depois, daí em diante, uma semana de oitava de Páscoa, todos os dias, aleluia, e o final da missa sempre o padre ide em paz, Que o Senhor os aleluia, acompanhe. aleluia, né? Aleluia. O padre é o diácono. Saudação. Ou ele é o diácono, né? Então, a gente, aqui para os nossos ouvintes, a gente vai ler o Evangelho de Mateus, vai comentar o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Marcos. Marcos, no ano B, nós estamos no ano Marcos, no B. ano B, exatamente. Nós vamos ler e comentar o Evangelho de Marcos. Se der tempo, a gente comenta o João, que é o Evangelho do dia, mas o Evangelho da Vigília também pode ser lido no dia. Então, a gente vai focar aqui no Evangelho de Marcos, que é curtinho. Talvez a gente consiga ficar na meia hora, como prometido toda vida, e toda vida a gente estoura. E Mas, quinta-feira não deu a meia hora, deu mais uns 40 minutos, né? Mas mas foi é bom, isso aí, então, gente. o Vocês podcast tá bonito. comentem aí se vocês gostam de podcast mais longo ou mais curto, ou se a gente se preocupa mais em ficar nos 20 na meia hora. Se vocês Na meia acharem hora. que está demais, mais do que meia hora, avisem que a gente tenta se controlar mais. Se tá tudo bem, a gente continua. Mas deixe seu comentário e deixe seu like agora no comecinho aqui, se você está no YouTube. Vamos lá. Vou ler aqui o Evangelho de Marcos 16, de 1 a 7. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E diziam entre si: Quem enrolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem, sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: Não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galiléia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Muitos lá o pontos. vereis, né? O testemunho aí da ressurreição aí, a gente vai comentar aí alguns pontos aí desse evangelho. Eu acho muito Uhum, rico, como todos os evangelhos, né? Mas começa aí no primeiro versículo, quando uhum, lista aí as três mulheres que vão aí logo de manhã cedo, logo que passou o sábado. uhum. Por que é que logo depois que passou o sábado? E sábado era de descanso e Exatamente. ninguém O podia fazer Shabat nada. era a sensação de todos. Então tinha que esperar. Eles apressaram a descida da cruz e o enterro, porque já estava anoitecendo e ia começar o sábado. Depois do pôr do sol já era sábado. E Uhum, aí se reservaram ali rapidamente, ungiram ali o Nicodemos, o Zé de Arimateia, levaram o corpo ali com pouca coisa, unção ali rápida, e botaram no túmulo e levaram para o sepulcro lá, né? E aí uhum. passou o sábado e está lá as três mulheres. O que é que lhe chamou a atenção nesse relato aí dessas três? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. A Para mim me chamou a Maria, atenção. a Diga. Maria, mãe de Tiago, é a Maria, irmã de Jesus, mulher de Cleofas.
Essa aí nos outros evangelhos ele vai especificar quem é que estava lá ao pé da cruz, né? Uhum. Mas uma coisa que tinha me chamado, que quando eu fui ler agora esse trecho e essa relação dessas três mulheres, não é a relação delas, mas a ausência. Não está lá Maria, mãe de Jesus, claro, não estaria, porque pela fé, Maria a mãe de Jesus nem teria ido lá. Ele tem todo um significado teológico que Maria não precisaria de olhar o túmulo lá, né? Se Jesus tinha ressuscitado ou não. Mas me chamou a atenção que não estavam lá nem Marta, Aqui nem Lázaro, ungiu. os três amigos maiores de Jesus. Nenhum dos três foi lá para a cruz, nem foi lá procurar lá no terceiro dia, lá no domingo. Verdade. Né? Porque aqueles que eram muito amigos de Jesus, Maria estava lá, ungiu os pés para a sepultura de Jesus, como disse lá na unção de Betânia na segunda-feira, e E Maria não não foi lá. Não foi ungir o corpo de o Jesus, né? corpo, já que já tinha Agora, ungido os pés, né? já tinha ungido, né? O perfume de nardo puro derramado na sala, na casa toda, né? O perfume se espalhou. Mas Maria não foi. Maria é irmã de Marta e de Lázaro. Maria não foi ungir, nem foi procurar comprar os perfumes. Olha, se Maria tivesse guardado o perfume dela, já tinha um perfume. Não precisaria dessas três e comprar perfume nenhum. Ela já tinha. Mas Maria derramou todo o perfume lá Todo o que perfume. Judas podia ter vendido para os pobres, né? Mas o Judas lá, coitado, né? Porque era ladrão. Porque o evangelista diz, né? Não somos nós que estamos dizendo, mas o evangelista que diz que o Judas era ladrão, né? Então me chamou a atenção, né? Que esses três amigos de Jesus, que Jesus passou lá na última ceia, antes da última ceia, né? Na casa deles. E nenhum dos três vai lá no sepulcro de manhã cedo, né? Nem que se fala depois que Jesus tenha aparecido a eles. Apareceu a mais de 500, segundo São Paulo lá, né? Pode ter aparecido também para eles, três de lá também, que apareceu a mais de 500, alguns deles ainda viviam. E, enfim. E também, assim, não, eu acho também que não é nos evangelhos não relata todas as aparições de Jesus, porque Não, Jesus apareceu muitas vezes nesses 50 dias entre a ressurreição e a ascensão. O Moisés, né, nosso fundador, ele acredita piamente que Jesus apareceu para Nossa Senhora antes de aparecer para todo mundo. é, é, E que, enfim, talvez aí seja a explicação porque que Maria não foi para o templo. Nossa, Jesus já tinha aparecido para eles. Mãe, ó, tô aqui, tá tudo bem. A primeira que foi particular só para Nossa Só Senhora. para Nossa Senhora, diz aqui, ó, fica aqui entre Depois para os outros, nós. olha, agora fique na sua aí, deixa eu aparecer para os outros. É. É, os 40 dias, porque a ascensão, né, depois É 40. 50 seria já o 50 Pentecostes. Pentecoste já é. Já Sim. os 40 dias a aparição pública lá, que Uhum. Atos dos Apóstolos diz, né? Senhor, é agora que você vai restaurar o Restaura. reino. Não, fique aqui em Jerusalém que O reino não do. compete a vocês saber os tempos e os momentos. Então, o primeiro ponto aí dessas três mulheres aí seria essa ausência, né? Comprar os perfumes para ungir o corpo de Jesus. Uhum. Né? E aí, no primeiro dia da semana, aí também essa referência aí do domingo, que começa a ser o mais importante para os discípulos, não mais o sábado, mas agora é o primeiro dia da semana, né? É o O dia dia da do Senhor, ressurreição. o dia da ressurreição. Então, Dominus Day, agora a partir de agora os cristãos celebram e comemoram o dia do Senhor, o terceiro dia, que é o oitavo dia, na verdade, né? Porque O primeiro depois e o do oitavo sétimo, dia. o primeiro e oitavo dia, a nova criação também, né? Sim. Então, nós estamos celebrando no oitavo dia, no domingo, que é o dia do Senhor, né? E isso faz a nova diferença, faz uma diferença aí em relação aí ao sábado, que era separado para os judeus, né? Para o descanso. Eu me lembrei aqui
do terceiro dia, na verdade, né, assim, a gente tem a referência do primeiro da semana, a gente tem a referência do oitavo, que a tradição nos fala da nova criação, né, depois do sétimo dia ele ressuscitou, e o terceiro dia sempre é citado, o terceiro dia, como o dia que Deus intervém, né, durante as escrituras inteiras. Eu lembro que eu fiz um estudo sobre o terceiro dia. Eu perdi, assim, não tenho mais anotado, mas várias vezes durante o Antigo Testamento, especialmente, no terceiro dia era um dia de grande intervenção divina. Eu lembro que teve, eu, enfim, não vou lembrar agora um exemplo concreto de terceiro dia, se não me engano, Raabe, aquela situação lá de Raabe e da invasão. No terceiro dia, a Raabe foi salva lá na invasão da Terra Santa, Jericó no lá. caso, de Jericó. Mas Jericó também foi o sétimo, depois de 7 dias caíram as muralhas, mas a Caiu das intervenção muralhas. lá de Raabe foi no terceiro dia. Mais algum, pai, Mas se você lembra? não, eu estava me lembrando que Lázaro foi ressuscitado no No quarto dia, quarto. porque já cheirava mal, já começava a decomposição, né? A Uhum. corrupção. E os evangelhos falam que Jesus ressuscitou no terceiro porque o corpo dele não provou a corrupção, falando do Salmo, né? Sim. Não permitirás o salmista lá, Não deixareis não vosso amigo permitirás conhecer a corrupção. a A gente corrupção, reza pelo nas completas um dia desse, né? nas completas, né? Então, o quarto dia já começava a deteriorar e Jesus faz o milagre, a ressurreição de Lázaro, no quarto dia e Jesus ressuscita no terceiro, né? Uhum. E aí tem todo esse significado aí. Tem outros textos lá, eu acho que era o Zacarias, eu não sei, que fala também, não sei qual é dos profetas, que fala que no terceiro dia, não sei qual é dos... Em vários momentos. Eu lembro que quando eu fiz essa pesquisa, eu vi pelo menos 4 momentos do Antigo Testamento onde Deus intervia fortemente na história daquele personagem específico depois de 3 dias. E muitos momentos pela manhã, e é interessante também isso, né? Até o Salmo diz, Ah, né? À noite, né, a gente tem pranto, mas logo pela manhã vem a alegria. É, lembro, eu falei do Salmo e esqueci da outra passagem que eu tinha me lembrado. É alguma. Sim, o Davi também, quando Deus entregou ele na mão, né, Salomão nas mãos dele, ele chegou pela Absalão. manhã, Absalão, que pela manhã ele chegou e disse: Olha, eu podia te pegar e eu não te peguei. O Saul, né? No caso, Saul, foi. Saul, Davi Davi, entregou Saul nas mãos dele, né? E eu podia cortei só a franja aqui do teu manto para mostrar que você podia ter matado. eu podia ter ele matado. E, assim, e aí Deus salvou o rei que era ungido das mãos de Davi, É, que também era ungido, mas enfim, era ali ungida, não numa vou tocar intervenção. o do Senhor. E se não me engano, isso aconteceu pela manhã, né? Ele pegou o manto à noite, no dia seguinte, pela manhã, ele foi lá e disse: Olha, eu podia, Reconheça que reconheça que eu não tô querendo, não quero o seu mal. Enfim, lá estamos nós, remontando ao Antigo Testamento, vendo a parênteses. profecia. Não, porque assim, na, é, é, a gente acredita, inclusive tem na própria palavra de Deus, que Jesus ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras, mas não tem em nenhum momento no Antigo Testamento que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Né? O terceiro dia, conforme as Escrituras, é a intervenção divina direta, né, e a salvação que acontecem no terceiro dia e pela manhã. Certo. Porque assim, a não ser que eles já estivessem acreditando que as palavras de Jesus fossem as escrituras, né? Porque Jesus fala que vai ressuscitar no terceiro dia, mas nas escrituras no Antigo Testamento não se fala disso, né? Não se E o promete. Bento XVI, aqui no livro lá da entrada de Jerusalém até a ressurreição, ele diz que esse, conforme as escrituras, poderia ser uma referência do Salmo 16, né? Hum, Que os
os apóstolos, eles pegaram na tradução da 70, como a gente já comentou aqui na vez passada. Então, a tradução da 70 do Salmo 16, da Septuaginta, fala exatamente disso, né? Que vós me entregareis à mansão dos vossos e não deixareis que o teu fiel veja a sepultura. E ensinar-me-ás o caminho da vida. Então, seria essa a referência do conforme as Escrituras. Do Salmo 16, o salmista, aqui no caso Davi, que diz que o teu fiel não conhecerá, não a corrupção. Veja o sepulcro, né? Porque na hebraica, na tradução da hebraica, é um pouquinho diferente, né? Até o Bento XVI coloca também, né? A minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás a minha vida na mansão dos mortos, nem permitirás que teu santo sofra a corrupção, né? Deste-me a conhecer os caminhos da vida. Aliás, é essa a tradução dos Atos dos Apóstolos de Pedro V, né? E o Salmo 16 é que é o texto hebraico que eu li o primeiro, né? O primeiro. Então, tem essa diferença e as escrituras que São Pedro diz seria o Salmo 16 aí, né? Então, interessante. É. Não, isso aí foi lá no meu curso na teologia lá que houve uma discussão enorme lá na nossa sala exatamente sobre isso. O que era que ele queria dizer com as escrituras, porque não tinha, mas não tem específico. O mas Papa esse é uma... Ratzinger, ele fala desse texto aí, né, do Salmo 16, citado pelo Pedro lá em Pentecostes, né? Lá em Atos 2, tá certo? Muito bem. Mas outra discussão que muita gente se perde aí também na história é que não, Jesus não ressuscitou depois de 3 dias, porque sexta-noite para sábado não completa 3 dias. Não, é Jesus ao terceiro dia. No terceiro dia, né? Não é depois de 3 dias. Não, depois de 3 dias, não passaram 3 dias, de fato, da sexta-noite para o domingo. Né? Do domingo de manhã, não, mas ele morreu na sexta, ainda não é na sexta. Morreu durante o primeiro dia aqui. A noite já é o dia do sábado, passa outra noite, já é o terceiro dia. E Jesus ressuscitou da noite para amanhã do terceiro dia. Que é no terceiro dia, e não depois de 3 dias. Né? Ninguém está falando que depois de 3 dias. Não, essa contagem está errada aí, porque não foram 3 dias na hora. Não, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, no terceiro dia, mas não depois de 3 dias, né? Depois de 3 dias, né? Um detalhe aí que muita gente confunde aí. Eu lembrei agora do Exultet, né, que fala da noite, ó noite bem-aventurada, que foste um testemunha da ressurreição. É muito lindo esse Exultet, né? Muito bonito, o anúncio lá o grande aleluia lá da Vigília Pascal. A noite de alegria verdadeira. E muita gente lembra desse canto do Exultet que fala o feliz culpa, né, que nos mereceu tão grande Redentor, mas a poesia toda desse Exultet é muito bonito, vale muito a pena prestar atenção. Vale muito a pena. Pois é, mas então, aí, continuando aí o evangelho aí, ele vai... aí eu vou entrar aqui também lá na frente, lá, se o túmulo vazio, o sepulcro vazio era a condição sine qua non ou não para crer na ressurreição, né? O Papa Bento XVI aqui, na época como Ratzinger também, grande teólogo, ele disse que o sepulcro em si vazio não significava a ressurreição, né? Podiam ter tirado ele de lá. Como a Madalena lá em João vai perguntar, se foste tu que tiraste aqui, né? O jardineiro lá, se foste tu, né? Então, o túmulo em si vazio não significa que Jesus tivesse ressuscitado. Né? Podiam ter roubado, poderia ter, né, Jesus, mas aí depois ele vai explicar. Para o judeu do Antigo Testamento, realmente vai fazer a diferença não ter o corpo lá, por Jesus poder ter ressuscitado e o corpo que estivesse lá. Em princípio, sim, a ressurreição, a nova, quer dizer, a vida que Jesus tem não significa aquele corpo, mas
nossa fé diz que nós ressuscitaremos em corpo e alma, né? Por causa dessa ressurreição de Jesus. Porque se Jesus tivesse ressuscitado e deixado o corpo lá, seria uma fé completamente diferente da que nós tínhamos agora, né? Nós acreditamos na ressurreição da carne porque Jesus ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram, já dizia São Paulo, né? E a assunção de Maria aos céus também é como primícias de todos nós, de como Sim. nós seremos. A igreja não se pronuncia se Maria morreu ou não. Alguns creem que, para se juntar à morte do filho, Maria também morreu. Outros que ela simplesmente foi elevada, passou da vida à morte lá e à nova vida, né, sem ter passado pela morte. Mas né, eu particularmente acredito que ela morreu. Porque, ora, se Jesus morreu, por que ela não morreria? Eu fico pensando assim. Porque ela não teve pecado, aí é a justificativa, né? Como a morte entrou pelo pecado, então, como ela não teve pecado, também ela não provaria da morte. A morte era o salário do pecado, São Paulo vai dizer lá. Né? Mas, por outro lado, né, a morte de Jesus também é outro significado. A morte de Jesus na cruz, que realmente foi uma morte, não foi causa do pecado, porque Jesus também não tinha pecado. Também não. Jesus morreu na cruz não porque precisasse morrer como todos nós morremos por causa dos nossos pecados, mas porque pela sua morte nós teríamos a vida, a salvação, né? Deu livremente a sua vida para nos salvar. Então, é uma morte diferente da nossa e é uma ressurreição também diferente. Também diferente. Da de Lázaro, do filho da viúva de Naim da filha de Jairo, né? Então, como será a nossa ressurreição também no fim dos tempos, né? Que vai ser uma ressurreição diferente. Eu vi um padre uma vez falando que eu achei muito legal assim essa comparação. Como é que vai ser o nosso corpo ressuscitado? Olha, a gente tem algumas dicas de como era o corpo de Jesus ressuscitado, né? Que atravessava a parede, que era muitas vezes irreconhecível, que estava, né, praticamente em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Porque teve o caminho lá de Emaús, e imediatamente após ele aparece lá para os discípulos em Jerusalém. Mas ele falou uma coisa interessante. E como é que a gente sabe que vai ser o nosso corpo? Você sabe que o corpo de Cristo na Eucaristia é o corpo de Cristo? Você vê mão na Eucaristia? Não, mas Jesus tinha mão, não tinha? Tinha. Mas a Eucaristia não é o corpo de Jesus? Da mesma forma, o nosso corpo vai ser um corpo diferente, mas vai ser o nosso corpo. Como um mistério que a gente não sabe como dizer, né? Nós seremos reconhecidos, porque não deixaremos de ser o que nós somos, porque senão seria outra pessoa, mas será um corpo glorioso, um corpo diferente. São Paulo fala um pouco lá na carta ao Coríntios 15, lá desse corpo glorioso, né? Mas é um mistério, porque, de fato, nós não entendemos ainda como será essa ressurreição. Mas a ressurreição de Jesus foi diferente da ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim e lá de Jairo. Da menina, da filha de Jairo, né? É um outro entendimento. Isso aí o Bento explica muito bem aqui no livro da ressurreição. Isso é um entendimento, assim, reli agora para a gente comentar aqui, mas é um outro entendimento da ressurreição. Né? E por que Jesus só se manifestou a poucas pessoas? As mulheres, depois aos apóstolos, a Pedro e outras coisas, né? Aí ele tem umas... Eu quero saber o que ele diz. Agora você começou... Vamos lá. Pois ele diz que depende da nossa fé. Jesus poderia ter aparecido lá a Pilatos, aos sumos sacerdotes, aos soldados, tudo de uma vez. Podia. Mas não quis fazer. Por quê? Porque seria uma coisa assim indubitável. E para que a fé depois disso? Exatamente. Precisa de fé, né? Se ele se manifesta glorioso já, diz, olha, tá vendo? Vocês me mataram, mas eu tô aqui, ó, vivo, tá? E aí depende de fé para quê mais? Não precisa, né? Mas ele se manifestou aos 12 e também a todos nós que cremos nesse testemunho, né, das mulheres e dos apóstolos, para que a gente também tivesse fé nele, né? Aí depois é Tomé, que Jesus vai falar da bem-aventurança, a segunda lá do Evangelho de João, né? Bem-aventurados que não viram e creram.
Uhum. Você não viu e está acreditando, mas creia no testemunho dos que disseram que me viram, que nós acreditamos, né? Então, é um corpo glorioso, diferente. Jesus comeu ou não comeu, né? O Bento O até meu. questiona que Lucas, porque no Evangelho de Lucas, que a gente não vai ler aqui, Lucas diz que Jesus pede um peixe para comer. Diz, olha, vejam que eu não sou um fantasma, não. Me dê aqui um pedaço de peixe. Não precisava de comer nada, né? Ele não tinha Mas necessidade de comer, mas o fato dele comer mostra concretamente que ele não é um fantasma, é, exatamente, que não é um espírito. é um corpo que não obedece mais às leis físicas, que entra em salas fechadas, que se manifesta, né? De uma hora as pessoas não o reconhecem, depois começam a ver que era ele, depois que ele desaparece, como é os Né? discípulos O de seu Emaús. Maús. Então, é um corpo diferente do nosso, mas é uma realidade única para que os apóstolos, os evangelistas, querem exprimir de uma forma que é uma realidade que ninguém imaginava que fosse. Assim como a morte de Jesus, eles esperavam um Messias político e Jesus morre. Como é que você vai acreditar que ele era o Messias? Porque, de fato, é a morte e a ressurreição que dão sentido a toda a vida de Jesus, né? As escrituras falavam do servo sofredor lá de Isaías, mas ele veio de uma forma muito superior, muito maior do que se estava pensando, né? É, E aí é a beleza das escrituras. a ideia do servo sofredor, assim, até então, servo sofredor era Israel, até então, servo sofredor era o povo de Deus ali que estava sofrendo, né, no caso o É, exílio e todas as perseguições, para expiar os pecados do mundo inteiro. E de repente Jesus diz: espera aí, é um pouquinho além disso aqui. exatamente. E Né? Jesus ele transforma todas as profecias do Antigo Testamento, cumpre tudo e faz muito além, né? E eleva muito dentro do mistério. Pois É, é, mas é... assim, são Hum, muitos pontos para a gente rezar sobre esse evangelho aí da ressurreição, sobre a. Muita gente já pregou, Moisés, né? Sempre prega no retiro, né? Nós estamos gravando aqui antes do retiro desse ano aqui, que Moisés vai pregar, mas nos outros anos, a pregação do domingo, da ressurreição, Jesus ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, né? é sempre Essa ele. força é uma coisa assim, impressionante. E a gente tem esse testemunho, né, das pregações dos apóstolos e tudo mais, mas cabe a cada um responder diante de Deus o que você crê de fato, né? Você crê Uhum. na ressurreição de Jesus? Como é essa ressurreição? O sepulcro vazio é uma coisa, né? Mas a ressurreição é uma outra realidade assim muito além do que a gente pode pensar, imaginar, porque a gente ainda não pode alcançar, né? É um mistério ainda muito além do nosso entendimento aqui, mas deu algumas dicas, algumas pistas, né? Os evangelhos dão algumas pistas de como é essa ressurreição de Jesus, né? Esse corpo glorioso que não se limita mais às condições físicas de, né, tempo e espaço, mas ao Uhum. mesmo tempo é corpo, é Jesus, tá lá as marcas É. do Bota o dedo da, aqui, Tomé, venha. as marcas da ressurreição. Jesus, né, passa e mantém as chagas gloriosas, né? Então, identifica que é o próprio Jesus pelas chagas, né? Identifica que mostra que tô aqui meu lado e minhas mãos, né? Eu acho isso muito interessante também, porque os discípulos provavelmente disseram para Tomé: Tomé era Jesus, ele estava até com a marca da mão. Eu digo, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido isso. Mas, de novo, né, a nossa fé, isso é também esse mistério do Jesus crucificado, né? Você entra nas igrejas e Jesus crucificado lá na frente, porque e eu estava vendo outro dia agora um testemunho de uma pessoa que se converteu vendo Jesus crucificado, né? Ele era protestante, nunca tinha visto Jesus crucificado, né? Porque os protestantes
tem uma verdadeira ação a Jesus É, crucificado, tem sempre uma é. cruz vazia ou sempre Jesus ressuscitado, mas nunca tem ele crucificado. Quando tem, né? É, Quando tem quando cruz tem. vazia. Pois Porque é, nem quando cruz. tem. Quando tem algumas igrejas que mantêm pelo menos a cruz e é vazia, sem o crucificado lá, né? E E aí aí esse seu amigo se converteu. foi, né? Eu vi no Instagram, e ele falando que entrou na igreja católica e foi o primeiro choque, porque ele nunca tinha visto Jesus crucificado, e quando ele olhou para aquilo lá, ele disse, eu não quero olhar, tipo, você não quer olhar para o que é isso, que coisa horrível. E aí, aos poucos, ele foi vendo que quem era para estar lá era eu, né? Assim, e aí, Exatamente. a nossa, né, como diz São Paulo, eu prego Cristo crucificado, eu prego um Messias crucificado, né? O Cristo ungido, o meu É, Messias é crucificado, é né? escândalo para os judeus, né? Como é que vocês acreditam num crucificado, num derrotado, num morto lá, né? É escândalo para eles. Eles não acreditam que Jesus, o Messias, tenha sido morto, crucificado e daquela maneira, né? Que os romanos tinham. Né? É um É, um- escândalo é, é, mesmo. é mais um argumento para a nossa fé ser verdadeira. Porque se fosse inventado, ninguém nunca ia inventar um símbolo de um crucificado, de um Jesus morto, É, é, né? Assim, a gente tem muita coisa, o próprio João vai dizer isso, tem muita coisa que Jesus disse e fez que não está fez, escrito. mas está escrito. Se fosse escrito, nem todos os livros do mundo daria, né? E assim, eu vejo esse sinal de Jesus crucificado como algo que eu imagino que ele mesmo deve ter para os apóstolos. Assim, lembrem da cruz. É. Porque assim, ele diz antes, né, de morrer, assim, quem não tomar a sua Moisés cruz, anuncia, ele eu anuncia, sou mas assim, famoso da quem não paixão, tomar a sua cruz me siga não é digno de mim. Eu imagino que Jesus, duas coisas que eu imagino que Jesus tenha dito depois de ressuscitado por discípulos é: lembrem da cruz. E a outra é: celebrem no domingo. é, Porque é muito marcante e muito do início, né? Assim, São Paulo já está falando de Jesus crucificado e anunciando Jesus crucificado, né? Assim, eu acho que se Jesus não tivesse enfatizado ele mesmo isso depois para os é, discípulos, não teria sido um símbolo tão forte, tão duradouro na nossa fé, eu acho, o símbolo da cruz. E a mesma coisa também a questão do domingo, né? Assim, não que, né, fazer isso em memória de mim, quando Jesus fala isso na quinta-feira, poderia deixar alguma dúvida. Não, então agora a gente vai celebrar na quinta, porque Jesus, né, mandou a gente dia, mandou é, o, celebrar no quinto dia, então o dia por excelência seria a quinta-feira, né? Vamos celebrar a quinta. Né? ele poderia, né? E as pessoas podiam ter entendido, mas eu acho que Jesus deixou aquilo muito claro. São, assim, lógico, tem muitas coisas na nossa fé que a gente nunca vai saber, e eu acho que é uma coisa que a gente pergunta para Jesus quando ele ressuscitar, mas essas duas coisas, eu realmente imagino que Jesus ele mesmo tenha dito para os apóstolos essas duas coisas, né? De lembrar da cruz e de celebrar no domingo. Lógico, assim, ele fala algumas vezes, né? Eu expliquei muitas coisas em parábolas, mas para vocês eu explico. Provavelmente é nesses 40 dias aí, Jesus passou explicando muita coisa, né? Como ele fez para os discípulos de Emaús. É, Quem dera a gente conseguir, se ele tivesse anotado, né, o que Jesus disse. é, Enfim. é. Mas assim, o Paulo, quando começa a pregar, Jesus é ressuscitado para os judeus e é escândalo, mas para os gregos lá, que também era loucura, né? O É, grego, ele tinha a sua filosofia, o entendimento, a sabedoria dos gregos, que para ele, como é que vai entender um homem crucificado como salvação, tá certo? Então, o escândalo, que era uma coisa para os judeus, porque estavam esperando um tipo de Messias e que Jesus morre, para os gregos, para a cultura da maioria do povo, era uma coisa inconcebível, não entrava na cabeça da inteligência deles. E aí Paulo vai exatamente focar nos dois aspectos, né? É escândalo, mas é sabedoria. É Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, né? Então, esse aspecto da ressurreição de Jesus, da morte, mas da e da ressurreição. ressurreição. Né, porque, exatamente, a cruz ela não termina e não se encerra nela mesma.
Ela, dos dois lados. aquele ícone muito lindo lá dos dois lados. Mas realmente, assim, mas isso não nega, né, a cruz, presente nas chagas gloriosas e imediatamente após, né, os sinais da crucifixão estarem presentes, também é um sinal. Eu lembro disso em uma oração, que o entendimento que Deus me deu em relação a isso também, em relação às nossas próprias feridas, né. Muitas vezes as nossas próprias feridas, Deus não vai cicatrizar e nem vai curar, mas ele vai glorificar, né, para que é como, e tantos santos, né, eu não estou falando de mim pessoalmente, mas assim, é dizer assim: "Tá vendo, gente, como eu era assim e tá vendo essa isso aqui eu hoje sou um sinal dessa glorificação, dessa ferida que aconteceu", né. Eu me lembro agora de Santo Inácio de Loyola, né, que era o soldado, né, ele era soldado, ele queria ser soldado, e ele era a vida É. dele aquilo lá. Mas aquilo era uma ferida nesse sentido de porque ele queria a glória desse mundo, porque ele queria as glórias de um soldado. Aí o que foi que Jesus faz? Ah, é soldado, você vai ser outro soldado, a sua companhia vai ser a companhia de Jesus, né? Glorificando aquela ferida, mas transformando ela para uma outra realidade. E de certa Ele forma quebrou ter. o filho na batalha, né? Uma bala de canhão, né? Bateu e foi por isso que ele teve que ficar hospitalizado e leu a vida dos santos e tudo mais, e aí ficou mancando o resto da vida, né? Mas a companhia de Jesus é uma outra, né? Você É o que outro. queria ser saudado, mas agora vai ser saudade de Cristo, né? Exatamente. Eu lembro de Teresa d'Ávila de outra forma, porque assim, você é tão amiga das amizades, dos romances, ou você vai ter o seu romance vai ser comigo, né? A sua amizade Exato, vai ser comigo, né? E Teresa exato. tinha, né? Ela fala disso que na adolescência dela, na juventude, ela era muito doada às amizades e agradar as pessoas e era uma pessoa e realmente Teresa era uma pessoa muito agradável. Mas aí diz assim: "Não, não, 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 né, não é isso aqui que eu quero, você não vai agradar as pessoas, você não vai fazer amizades com a nobreza, você vai fazer amizade comigo, você vai ser amiga da sua majestade aqui". É, assim, não são esses 2 casos aqui não são feridas concretas, né, assim, uma ferida mesmo. Mas eu imagino assim, deve haver outros casos, né, a própria ferida de São Francisco de Assis, que era a ferida do orgulho, de querer a grandeza, da glória, das cruzadas e tudo mais, e Deus, não, não, você não vai ser rico, não, você vai ser pobre, né? E aí vai ganhar uma outra riqueza. Por que isso assim? É porque para as pessoas olharem e você dizer, olha a minha ferida aqui, ó. Bota aqui essa mão aqui na minha ferida, porque eu ressuscitei também com Jesus. Do mesmo jeito que eu ressuscitei com Jesus, você também pode ressuscitar com Jesus, né? Nenhuma ferida mortal, né, desse mundo, ela tem mais poder do que a ressurreição do Senhor. E aí muitas vezes vai ficar a marca, né, assim, quantas vezes, né, e aí eu vejo, assim, quantos irmãos da comunidade também da comunidade de vida também, a tatuagem, as coisas, né, que guardam, o furo na orelha e outras coisas que você vai vendo e você diz: "Não, é marca da minha vida passada, mas que Jesus me ressuscitou". É. Isso aí já é mais o domingo da misericórdia, né? O próximo domingo Sim. lá que a gente vai, quando aparecer a Tomé, que vai mostrar as marcas da ressurreição. Mas a gente antecipa aqui alguma coisa aqui também. É, Mas olha, nós já fica passamos aí aí. dos 30 minutos aí. Mais uma vez Foi. aí conseguimos aí chegar ao fim aqui do Evangelho. Mas assim, esses pontos que a gente conversou aqui, eu acho que são muito bons assim para a nossa oração, para que a É, gente se depare com as feridas, com as marcas, né, com o tipo de crença, de fé que nós temos na ressurreição. São pontos para a nossa oração. Né? O sepulcro vazio não significa que Jesus tenha ressuscitado, mas vai ajudar a nossa fé, tá certo? Então, que a gente tenha esse dia de hoje, né, o domingo, que também vai também quem participa de retiro vai ter também muitas coisas, inclusive em algumas paróquias dioceses tem a procissão de Jesus procissão da ressuscitado. ressurreição. Tem a procissão do Senhor morto na sexta-feira, mas muita gente
só vai mais a da sexta-feira e não vai a do domingo, que é a Da ressurreição. a procissão de Cristo ressuscitado, né? Vale a pena. O Senhor Pois é, Eucarístico, vamos especialmente rezar. Fortaleza tem isso. Vamos rezar. Tem. Vamos deixar aí mais algum ponto aí do Evangelho aí. Eu acho que a gente conversou tanto. Você pode pegar, a gente vai deixar aqui o Evangelho na descrição desse vídeo, na descrição também do podcast em áudio. Pega esse Evangelho para rezar também. A gente falou de tanta coisa, falou do corpo ressuscitado, falamos das feridas, falamos das amizades, né? Falamos de Jesus, dos amigos que estavam e dos que não estavam. Pois é, Eu acho que muita coisa dá para a gente rezar aqui. tem muita coisa para Mas rezar mesmo aí. vamos Eu lá. sugiro também aí o livro do Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger aí também, que na Uhum, época ele começou a escrever, ele ainda não era Papa, né? Depois ele uhum. completou a trilogia, né, dos 3 livros de Jesus de Nazaré, né? Mas são, assim, para nos ajudar, mas, quer dizer, para a nossa fé, mas só aqueles que quiserem aí ter um subsídio aí sobre a ressurreição, acho que também ajuda. Vale muito a pena. Lembrando que esses livros do Papa Bento XVI, né, do Joseph Ratzinger, eles não são magistérios, né, eles são livros dele como pessoa, né, Teólogo, como teólogo, e não do teólogo de Papa, né, não Ratzinger. é. Ele não falou como Papa, ele falou como teólogo. É, Mesmo já sendo Papa no final, né, mas enfim. isso. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, Jesus, nós cremos na tua ressurreição, nós cremos que estás vivo, Senhor, de maneira nova, de maneira totalmente inconcebível para a nossa humanidade, para que nós entendemos como vida nova. Nós cremos nessa vida física aqui nesta terra. Nós cremos que tu ressuscitastes Lázaro, filho da viúva, e também a filha de Jairo, e eles voltaram a morrer. Mas tu ressuscitastes de maneira única e que não provarás nunca mais a morte, porque a tua vida é para sempre. Tu ressuscitastes e estás na vida com Deus, em Deus, para nos dar esta vida nova. Por isso nós queremos unir a ti nesse dia do Senhor, nesse domingo, por excelência, o dia do Senhor, para te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua ressurreição, pela vida nova que vens trazer a nós, dentro das nossas fraquezas, limitações que tu conheces, as nossas marcas, os nossos pecados, e tu queres renovar, tu queres dar uma vida nova. Por isso te apresentamos, Senhor, todas as nossas feridas e marcas nesse dia, para que a tua ressurreição, a tua vida nova, Senhor, possa nos transformar. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque tu vieste para nos dar esta vida nova, esta ressurreição. E a nossa fé, Senhor, vem em nosso auxílio para crermos, para sabermos que tu és vivo para sempre, que a morte não teve poder sobre ti. Te pedimos, ó Virgem Santíssima, a tua intercessão por nós, tu que caminhastes na fé, e que também com a tua fé nos dás de exemplo também para a nossa fé, porque nos evangelhos não narram que Jesus tenha aparecido a ti, porque a tua fé não precisou desses relatos, e queremos contigo também, pela tua intercessão, chegarmos a esta tua fé. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na de hora nossa de morte. nossa Amém. morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nos encontramos aí na próximo domingo da Misericórdia. No podcast, mas se No você, se podcast, você segue a sim. gente no Instagram e
no Telegram e no YouTube, a gente está aí, a gente continua postando. Podcast domingo que vem, no Domingo da Misericórdia. E se você ficou até aqui, fique até o final. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhe com todas as pessoas do seu grupo de oração, da sua célula, da sua paróquia. Compartilhe para todo mundo, para a gente, né, fazer crescer o amor à palavra de Deus. Amém. Deus abençoe, até a próxima e até amanhã no Instagram ou no YouTube também, aqui no nosso canal. Deus abençoe. Até amanhã.